Olá pessoal, eu sou a Diana Lucena, escrevente técnico judiciário. Hoje eu vim continuar falando das provas, que está no CPC, no Código de Processo Civil e no seu edital para o concurso do Tribunal de Justiça. Vou falar da seção 2 da produção antecipada da prova. No vídeo anterior eu falei da seção 1 das disposições preliminares. Então vamos para a letra de lei. Então, seção 2 aí, artigo 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que 1. Haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação. 2. A prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito. 3. O prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento da ação. Então, nesses 3 casos, pode ser feita a produção antecipada da prova, mesmo antes do processo, começar. O parágrafo 1º diz: o arrolamento de bens observará o disposto nesta seção, quando tiver por finalidade apenas a realização de documentação e não a prática dos atos de apreensão. Parágrafo 2º. A produção antecipada da prova é de competência do juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro do domicílio do réu. A produção antecipada da prova não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta. Então, vamos lá. O juízo para fazer a produção antecipada é o foro onde a prova deva ser produzida ou do domicílio do réu, mas mesmo assim não vai prevenir a competência do juízo. Não significa que o juízo competente para ajuizar para ver aquela ação, para julgar aquela ação, seja onde que foi feita a produção antecipada da prova. Pode sim ser feito em outro juízo de outra localidade. Parágrafo 4º. O juízo estadual tem competência para a produção antecipada de prova requerida em face da União, da entidade autárquica ou de empresa pública federal, se na localidade não houver uma vara federal. Parágrafo 5º. Aplica-se o disposto nessa seção àquele que pretender justificar a existência de algum fato ou relação jurídica para simples documento e sem caráter contencioso, que exporá em petição circunstanciada a sua intenção. Artigo 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação de prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. Parágrafo 1º. O juiz determinará de ofício ou a requerimento da parte a citação de interessados na produção de prova ou no fato a ser provado, salvo se inexistente caráter contencioso. O juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas. Os interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde que relacionado ao mesmo fato, salvo se a sua produção conjunta acarretar excessiva demora. Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra a decisão que indeferir totalmente a produção da prova, pleiteada pelo requerente originário, Então, assim, é uma mera produção de prova antecipada, então por isso não tem que ter um recurso ali contra aquelas provas apresentadas ou defesa, é só para realmente antecipar as provas, para depois no julgamento ser apresentadas, no processo principal. Artigo 383. Os autos permanecerão em cartório durante 1 mês para a extração de cópias e certidões pelos interessados. Então, se trouxe aí as provas, fez todo o acolhimento de prova, vai ficar aí por 1 mês lá no cartório para a extração das certidões de quem foi interessado para abrir aí o processo,
Parágrafo único. Fim do prazo, esse prazo de 1 mês, os autos serão entregues ao promovente da medida, para quem pediu aí essa antecipação de provas, né? Então é isso. No próximo vídeo a gente fala aí da ata notarial. Eu acho que eu poderia até fazer nesse vídeo aqui, que ele, como ele ficou pequeno, né? Eu vou fazer nesse vídeo. Então a gente já vai falar da seção 3 também, da ata notarial. Artigo 384. A existência e o modo de existir de algum fato podem ser afetados ou documentados a requerimento do interessado mediante ata lavrada por tabelião. Parágrafo único. Dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial. Então, essa parte aqui ela é bem importante, tá? Os dados que são gravados em imagens, que são gravados em arquivos eletrônicos, eles poderão constar da ata notarial. Isso aqui eu já vi em questão, tá bom, gente? Então, no próximo vídeo eu vou falar do depoimento pessoal, que tem várias questões sobre isso. Então, vamos aí para as questões desse vídeo. Mas antes, deixa aí seu like, compartilha com seus amigos, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e dá aquela força para o canal. Então vamos para as questões. Então, o número 1 é mais uma complementação do vídeo anterior. Se você não viu as disposições gerais da seção 1, dá uma olhada aí no vídeo anterior que ele é bem importante. Então, esse concurso aqui foi da banca IBFC, mas ele traz conteúdos legais, assim, pra gente decorar mesmo, tá? Sobre a prova em direito processual. Sobre as provas em direito processual civil, analise os itens abaixo. Número 1. É reconhecido, então é para você dizer se é verdadeiro ou falso, né? Número 1. É reconhecido o direito das partes de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. E isso aí é o primeiro artigo que a gente vê das provas lá, né? E é letra de lei total. Então, o número 1 está correto. 2. O ônus da prova em direito processual civil incumbe a quem alegar o fato, sendo vedado a inversão do ônus da prova sobre qualquer hipótese. Nós vimos lá no vídeo anterior várias hipóteses de que pode sim inverter o ônus da prova. O juiz ele pode inverter o ônus da prova. Então, essa 2 não está correta, ela é falsa. 3. Apenas os fatos notórios e aqueles admitidos no processo como incontroversos independerão de prova? Não, independe de prova, tem mais opções, não é só os fatos notórios e os que é admitido no processo como incontroverso. Vou aqui pegar o artigo para a gente ler e ficar bem certinho, mas essa 3 ela está incorreta, ela é falsa. Então, lembrando aqui, ó, no artigo 374 diz: não depende de prova os fatos notórios, afirmados por uma parte e confessados por outra parte, não estava lá, né? Admitidos no processo como incontroversos, esse estava lá na questão, e esse daqui, em cujo favor milita a presunção legal de existência ou de veracidade. Então, tem ainda mais duas opções, né? Aqueles que são afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária, e esses que têm presunção legal de existência ou de veracidade. E por isso a 3 está incorreta, porque ele fala apenas, né? Ele não diz um dos motivos ou 2 dos motivos, ele diz apenas os notórios e os incontroversos, mas não, nós temos mais duas opções. 4. O juiz poderá se utilizar da prova empregada de outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório. Letra de lei, eu até falei no vídeo anterior que eu já vi questão com isso e realmente tem aí, né?
Então, tanto 1 como 4 estão corretos. Então, aqui a alternativa 1 e 3 não, 2 e 4 não, 2 e 3 não, 1 e 4 são corretos. Apenas 1 e 4 estão corretos? Sim. E aqui todos estão corretos? Não. Então, a letra D é o nosso gabarito. Vamos para a questão número 2. Foi para procurador da Unicamp, né, de 2018, aplicado pela VUNESP. Então, esse daqui é sobre ata notarial, tem alguma coisa aqui. Sobre o que prevê o CPC acerca das provas, assinale a alternativa correta. Letra A. A distribuição do ônus da prova está fixado nos termos da lei e não caberá às partes defini-lo de outra maneira em nenhuma hipótese, devendo o autor provar os fatos constitutivos de seu direito e o réu os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor, salvo os casos em que se admita a inversão do ônus da prova. Sim, a regra é essa, né? Tem aí casos do ônus da prova. Só que nós também vimos no parágrafo 2 ou 3 que as partes elas podem convencionar, né, salvo algumas exceções, mas elas podem convencionar sobre esse ônus da prova. Então, quando fala assim, em nenhuma hipótese as partes poderá defini-lo, aí está incorreto a letra A. B. Todas as vezes que a parte alegar o direito municipal, estadual, estrangeiro e consuetunário deverá provar-lhe o teor do conteúdo, além de sua vigência. Então, não, né? Porque aqui no artigo 376 diz: a parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário provar-lhe-á o teor e a vigência, ok. Mas se assim o juiz determinar, então não é toda vez. Então, não é todas as vezes, é se o juiz determinar, por isso que está incorreta essa questão. Letra C. A existência e o modo de existir de algum fato poderão ser atestados ou documentados a requerimento do interessado mediante ata lavrada por tabelião, sendo que dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial. E foi o que nós acabamos de ler, né? Deixa eu pegar aqui. Que ó, ele trouxe tudo aqui, ó. Tanto o artigo 384 quanto o parágrafo único. A existência, o modo de existir de algum fato pode ser atestados ou documentados a requerimento do interessado mediante ata lavrada por tabelião, e dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial. Então, a letra C trouxe tudo que estava lá na ata notarial, você tem que gravar isso. Então, ela está correta. Letra D, a confissão, e a gente não chegou nessa parte, eu ainda vou gravar vídeo, a confissão é, em regra, divisível. Então, eu já vou parar por aqui, mas uma dica é: em regra, ela é indivisível, não pode a parte alegar uma parte só e a outra não, o que for favorável para ela e o que for desfavorável ela tirar. Não, a confissão ela é indivisível. E letra E, o rol de testemunhas conterá obrigatoriamente, aí está o erro, não é preferencialmente, o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o CPF, o RG e o endereço completo da residência e do local de trabalho da testemunha, né? Então, não é obrigatoriamente, e sim preferencialmente, porque pode ocorrer de você não ter todos esses dados, né? Então, por isso nós ficamos com o gabarito com a letra C. Colocar aqui para vocês, 1D e 2C. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí seu like se você curtiu, compartilha com seus amigos, inscreva-se no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E até o próximo vídeo.